Com essa canção, nós vamos já estar iniciando mais essa noite de confraternização espiritual, um dia de festa. Recebemos aqui na nossa casa, no Mesa Espírita, nosso querido Luizinho,
chamado Luizinho, filho aqui do homenageado, Luiz Carlos Pedroso, filho de Luzita também, lá de Rolândia, do Centro Espírita Mãe, que ele possa já se sentir abraçado, acolhido. Nosso querido Marcelo Celeda, ele está vindo como o representante, presidente da 16ª UNE, e ele vai fazer a apresentação do nosso palestrante. Então, que tenhamos uma noite de paz, de aprendizado, que levemos conosco, né, aquilo que cada um necessita aprender e colocar depois em prática. Muita paz com vocês, Marcelo. Uma alegria muito grande estar nessa casa, que é tão querida ao meu coração, e me senti muito honrado por sentar nessas cadeiras aqui, onde o nosso amado paizinho também ficava. Eu lembro com gratidão a primeira vez que vim aqui como palestrante, fiquei tão comovido pela oportunidade que mal conseguia falar. E hoje, como foi anunciado, estou aqui pela 16ª União Regional Espírita, uma entidade que coordena o movimento de divulgação da doutrina espírita na nossa região, vinculado à Federação Espírita do Paraná. Nós estamos no Mesa Espírita e, neste propósito, cada casa recebe um palestrante, uma noite de oratória como parte da programação. Então, quem quiser saber toda a programação, diversas casas têm divulgado a programação da íntegra e tem a página da 16ª URI no Facebook, tá bom? E hoje eu tenho a alegria de apresentar o Luiz Carlos Pedroso. E, apesar de eu ser o primeiro a sugerir, né, esse protocolo de apresentação, eu vou quebrar o protocolo. Porque o Luiz é um amigo irmão, né? Amigo por não termos laços consanguíneos, e irmão nessa encarnação também, mas irmão no sentido espiritual, afetivo, né, muito querido para mim. E também me sinto à vontade de quebrar o protocolo, porque sei que todos já conhecem o Luizinho aqui, né? E os pais dele são nomes de diversas dependências de várias casas espíritas. Agora a mãe, a Luzita, já tem um centro espírita com o nome dela. Então o Luiz Pedroso já vem de uma família espírita muito conhecida, muito dedicada, e com certeza traz uma bagagem muito grande. E o que eu gosto muito nas palestras do Luiz é a maneira carinhosa como ele toma o coração. Nas últimas horas que Jesus esteve antes de ser crucificado, ele falou: nisso conhecereis meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E o Luiz fala do Evangelho com muito amor. Isso que é muito gratificante para nós. Apesar de todos chamarem ele de Luizinho, eu tenho uma dificuldade chamar de Luizinho. Ele é do meu tamanho, né? Ninguém me chama de Marcelinho. Então, Luiz, obrigado por ter aceito o convite. Você vai projetar, acho que a gente podia sentar ali para poder assistir, pode ser? Vamos dar por esse colo, depois a gente volta. Queridos irmãos e irmãs, muitíssimo boa noite a todos. Quero dizer que estou sentindo um amor que não é meu. Alguns raios de amor tocaram no meu coração desde que eu cheguei aqui. E meu querido amigo, irmão, Celo, Ana, todo o coral que está ligado ao nosso coração. Paizinho, a dona Dulce, meu pai, minha mãe, meus avós, todos aqueles que são referenciais para mim, né? Minha gratidão. Em especial ao seu Hugo, né? Que foi parteiro de
muita gente que hoje está nas casas espíritas no entorno da União Regional Espírita. Eu digo que eu e o Marcelo temos quase 4 metros de gente. Não vou falar de orador, vou falar de gente. E confesso que espero um dia estar à altura de poder estar aqui. Essa tribuna, especialmente de Cambé, ela é uma tribuna muito especial. Aqui eu vejo meus primeiros passos, meus pais nasceram através das mãos generosas do seu Hugo, da Dona Lúcia, e a partir daí passaram a semear 30, 60, como na parada. Quando abriu a possibilidade do convite para o nosso querido amigo Marcelo para falar, e teve a possibilidade de falar em Cambé, eu meio que dei uma atravessada, mas foi meio de propósito, porque eu trabalho aqui em Cambé, sou o gerente geral aqui da Caixa, estou como gerente geral aqui na Caixa, um carinho enorme por essa cidade. E agora, mais de um ano depois, mais ainda, por conviver. E eu dei um jeito de meio que sem. A Ana está com a data lá do dia 21. E meio que atravessei e meio que forcei. Então vocês me perdoem se não for aquilo que vocês estiverem esperando, mas eu devo muito a essa casa. Eu quero compartilhar um estudo que a gente fez lá atrás, sobre o tema que vem ao encontro do tema da UNE, que é Jesus em nós, E a gente entendeu um pouquinho, essa passagem. Então, dito isso, vamos lá, vamos tentar aí trazer para vocês. Então, Jesus tem um diálogo com os discípulos, que é muito conhecido, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João. Essa passagem, quando a gente começa a estudar, a gente mexe com a gente, porque os que não são cristãos vai ver, vamos ver hoje. Tem outra passagem que está no Salmo, que Jesus, na Boa Nova, repete para os discípulos: vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Gente, ele fala para os discípulos, mas está falando para nós: vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Como? Vamos tentar entender isso. E a outra frase que eu trago do Evangelho, que é uma frase que me mexe, ela vem na minha cabeça, quando eu começo a ficar muito preso às coisas materiais, assim, preocupado com coisas materiais, eu me lembro dessa frase aqui: buscar o reino de Deus e sua justiça, que todas as outras coisas lhe serão dadas por acréscimo. Normalmente a gente faz o inverso, a gente busca todas as outras coisas e fica esperando o reino de Deus e a justiça como consequência. Então vamos ver o que essas 3 afirmações têm em comum. O que Jesus queria nos dizer com essa afirmação, além do óbvio? Jesus é o nosso referencial maior, nosso modelo. E, aliás, no estágio evolutivo que nós estamos, nós precisamos de um referencial humanizado, porque a figura divina de Deus, para nós ainda é difícil. O meu Deus, até antes da doutrina espírita, era uma imagem que eu tinha da Igreja Católica de Rolândia, que tem lá, que é belíssima, inclusive, que é um Deus sentado em cima de um mundo. Quer dizer, aquele Deus, ele só cuidava da terra. O Espiritismo fala de um Deus tão imensamente maior, que o próprio Jesus Cristo cósmico, ele é tão maior do que a gente conhecia até então, que a gente começa a pensar. Ele é o nosso modelo, nós precisamos desse modelo para poder seguir. Mas e aqueles que não professam o cristianismo? Eu vou chamar de tribos religiosas. Para mim, religião é outra coisa. Religião é o ato de me religar a Deus através das pessoas e das suas criaturas. Tribo religiosa, espiritismo, evangélico, testemunho de Jeová. Mas e aí? E aqueles que estão em outras tribos religiosas que não cristãs? Como é que eles ficam à luz daquela frase lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Islamismo, budismo, shintoísmo, judaísmo. Eu fiz uma pesquisa muito rápida, existem mais de 40 mil tribos religiosas, talvez até 60 mil tribos religiosas no mundo. E desses 40 mil, esses 8 bilhões, aproximadamente, de pessoas que existem no mundo, está crescendo diariamente, 1/3 é cristão. Então, nós temos, Marcelo, praticamente mais de 5 bilhões de espíritos encarnados, fora os 4, 5, 6 vezes mais no plano espiritual,
né? Mas vamos falar só dos encarnados. Tem lá 33% que é cristão, nas suas diversas tribos religiosas, e os outros 66, 67 não são. E esses aí estão lascados? Será que Jesus vem com uma proposta segregatória, uma proposta onde só os que são cristãos é que vão poder fazer o processo evolutivo? E o Espiritismo faz a gente entender isso de forma diferente. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente compreender isso, maior a admiração que eu tenho pelo Evangelho, pela didática desse Espírito extraordinário, que é Jesus, o Cristo cósmico. Sigamos. Então, que caminho é esse? Que verdade é essa? Que vida é essa que ele fala, né? Como é que a gente pode se tornar Deus com D minúsculo, numa existência só? Será que é possível tornar-se Deus com D minúsculo, numa existência só? Como seguir Jesus como referencial se muitos vivem poucos anos? Ou nascem com problemas mentais, sem poder se locomover, outros com problemas de visão. Na minha casa, eu tenho uma cunhada que mora comigo há 18 anos, que é especial. Será que ela tem as mesmas condições que eu tenho para se tornar Deus numa encarnação só, numa existência física só? Se nós tivéssemos só uma oportunidade? Então são perguntas que eu estou fazendo para quê? Para que vocês consigam construir a convicção interna, à luz da razão, que é a forma como eu gosto de estudar o Espiritismo, e todos nós aqui aprendemos isso no seu Hugo, onde nós temos que passar tudo pelo crivo da razão. Se ficou uma coisa meio balançando, deixa ela oxigênio. Já foi-se o tempo que a gente tinha que engolir o que o padre, que o orador, que todas as pessoas falam. Tira aqui, por favor. Tem por mais. Então, nós falamos aí do caminho, verdade e vida. Como é que a gente pode buscar esse reino de Deus e sua justiça que está lá também? Como é que a gente faz isso? Primeiro vamos pensar aqui. Então a gente vai buscar primeiro, lá eu gosto sempre, quando eu faço os estudos, de buscar no Aurélio, no dicionário, a tradução do que é. Então o caminho está lá, estrada, atalho, e aqui eu pus em negrito, direção. Caminho é uma direção. Vou ficar com essa. Verdade, princípio certo, expressão fiel da natureza, coisa certa e verdadeira. Vamos ficar aqui com princípio. Verdade, princípio. Vida, modo de viver, comportamento, princípio, essência. Repete princípio, essência. Reino, está lá. Domínio, lugar ou campo em que alguém ou alguma coisa é senhor absoluto. Quando a gente pensar no reino, na frase, vamos falar desse lugar. Não é que esse lugar que Jesus fala, o reino dos céus. Vamos ver também, né? Gente, vocês não conseguiram ler agora, pastor, lá. Esses dias atrás eu estava lá no centro, lá em Rolândia, com a Paula. E eu sou míope, né? Então eu não enxergo de longe. E eu estava lá atrás e falei, nossa, esse o data-show está ruim. Eu regulava e falei, mas tá bom, Pedroso, tá bom. Eu botei o óculos, ficou perfeito. E era uma maluca, né? O data-show. E justiça é o modo de entender, julgar aquilo que é correto. Então, trazendo essas informações aí, a gente vai seguindo para construir a convicção. Gente, quando eu falo convicção não se herda. Por que não se herda? Seria tão mais fácil para mim, para nós, né, que estamos ligados ao seu Hugo, a minha mãe, aos amigos, era tão bom, né, que né, o pai deixava o filho, já estava mais da metade do caminho feito. Ah, não. Nem convicção e nem a sua autoridade moral, né? Você tem que construir ela através do seu livre-arbítrio, através das suas escolhas. Então, a fim de que a gente possa aceitar as afirmações que Jesus fala lá, que eu sou o caminho, a verdade, a vida, e que nós somos deuses, a gente vai precisar primeiro compreender e aceitar a reencarnação como uma lei imutável que rege não é só o planeta Terra, rege todo
no universo. Mas tem vida em outros planetas? Tem. Tem vida, a ciência vai chegar nisso. Porque imagina, você já viu? Quem tem computador, veja o que é o planeta. Veja no computador que é um pouquinho maior, ou na TV, ou Smart TV. O que é a Terra dentro da galáxia? A galáxia dentro do universo é um cisquinho. Dá até uma coisa assim, eu não gosto muito de dizer, porque assim, eu me sinto muito pequenininho. Apesar de 1,92 m de altura, a gente se sente um cisquinho. E às vezes dá até uma coisa assim meio ruim, mas assim, aí me vem aquela coisa, mas nós somos um cisquinho e já sabe a marcha. Então isso é diferente. Podemos ser um vagalume, uma sombra hora está no sol, mas a gente já sabe brilhar. Isso é muito claro. Então lá no Livro dos Espíritos tem 4 questões muito legais que o senhor Allan Kardec faz aos Espíritos. E essa primeira pergunta, o Espírito responde com uma outra pergunta, que é muito legal. Qual o fim objetivado da reencarnação? Qual o objetivo da reencarnação? A gente entender. Expiação, pagar os débitos do passado, melhoramento, progressivo da humanidade. Aí ele devolve uma pergunta. Sem isso, onde é a justiça? Como é que é possível compreender a justiça divina sem a reencarnação? Eu tenho uma palestra sobre isso. Fiz uma palestra sobre isso, sobre a reencarnação. Ou nós aceitamos um Deus parcial, que favorece uns ou outros, ou nós vamos aceitar um Deus justo, junto com a reencarnação, com a progressão. Não tem escapatória. Ou nos tornamos ateus. Só que daí, para ser ateu, não pode nem pensar muito. Se pensar, vai dar uma apertada assim, vai pedir socorro para Deus sem perceber, Outra questão, olha, o que é legal do Sr. Allan Kardec é que sim, às vezes ele já estava convencido, mas ele fazia outra e outra pergunta. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida, opa, fui eu que bati a mão, a vida corpórea, acabar de depurar? Como é que o espírito que não conseguiu terminar o processo evolutivo numa existência, continuar evoluindo, acabar de depurar? Depurar é eliminar as imperfeições através do tempo. Resposta curta: sofrendo a prova de uma nova existência, uma nova reencarnação. Gente, isso é tão óbvio, mas ainda existem pessoas que têm dificuldade de entender e conceber a reencarnação. Tem um amigo que assim, aparentemente muito intelectualizado, mas ele não conseguia entender. Eu falei, fica tranquilo, daqui a 50 anos nós dois vamos estar no plano espiritual, eu e você. Eu estou ligado ao seu coração, você vai estar ligado ao meu, nós vamos nos ver, eu vou te buscar ou você vai me buscar. E aí você vai ver. Pensa nisso, sim, a lógica. Sigamos. Então aí o Sr. Allan Kardec pergunta, aí sabe aquela coisa para tirar uma prova dos nós? A alma então passa por muitas existências corporais? Olha que resposta: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-nos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Às vezes não é só a ignorância, é a manutenção do poder também, temporal, que enquanto muitos de nós, em outras existências corporais, eu sou um deles, investes no sacerdote, desvirtuamos o Evangelho para a manutenção do poder. Não estou fazendo uma crítica à igreja, eu sou extremamente grato à igreja. Estou fazendo uma crítica aos sacerdotes como eu, que no passado muitas vezes desvirtuou a mensagem de Jesus de acolhimento para a manutenção do poder. Uma crítica é para mim. Questão 177. Como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Olha a resposta: e cada vez poderá ocupar posição, guarda essa palavra, posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe depara outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então, na posição de bancário, eu vou desenvolver os comportamentos, as competências do bancário, como pai, como mãe, como biólogo, como veterinário, como médico, como lixeiro, como professor, como qualquer outra atividade. Ele chama de posição. Posição, às vezes a gente fica todo assim, eu sou gerente geral da Caixa. Até tem uma história sobre isso.
Não vou contar a cidade, né? Dessa cidade que eu passei. Bom, quando a gente vai numa cidade nova, a gente vai se apresentar, né, com as pessoas mais importantes da cidade, o prefeito. E um desses colegas foi se apresentar todo cheio, era gerente geral de uma agência grande, né? E levaram ele para o cara mais rico da cidade, para ele conhecer o cara da cidade. Aí ele: bom dia, eu sou fulano de tal, gerente geral da Caixa. O senhor olhou para ele e falou: grandes coisas. Então, quando eu começo a mexer por alguma coisa, eu me lembro de grandes coisas. E é só lembrar dessa passagem de uma outra logo a seguir, vamos falar que está lá no nosso lar, e essas oportunidades que a gente tem nos cargos literalmente são oportunidades associadas à responsabilidade. Pode existir algum mérito? Pode, mas todas elas estão carregadas de responsabilidade. Quanto mais alto na pirâmide hierárquica de qualquer empresa, de qualquer segmento, não é porque você é melhor. Você fala isso com as pessoas que trabalham comigo. Porque você tem mais responsabilidade. Você não pode tratar com maior ou menor respeito os que estão abaixo. Pelo contrário, quanto maior a escala hierárquica que você se posicionar, maior exemplo você precisa dar. Maior respeito você precisa dar. É uma coisa básica, mas é muito confundida na gestão. Sigamos. Olha aqui no livro Joana de Jesus. Divaldo, lá, a Joana fala lá no capítulo 14, como é que se dá o processo evolutivo. Ela fala com outras palavras do que a gente está falando. O ser imortal inteligente, que é o espírito, vai animando diferentes personalidades. Aqui ele não fala posição, aqui ele fala personalidade. Possuindo inúmeras indumentárias carnais, cada qual condizente com as suas necessidades, espiar, pagar, que deve passar e ser provado a fim de evoluir. Então a gente conclui com isso, né, que a cada reencarnação, a cada existência reencarnatória, nós exercemos uma personalidade temporária, que é necessária ao nosso adiantamento intelecto e moral. O exercício dessas personalidades temporárias fazem com que a gente desenvolva as competências que aquela personalidade vai te. Então a gente não pode ficar se vangloriando porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não. Quando a gente parte para o plano espiritual, eu contei uma vez isso, perto do Marcelo, pelo que me consta, eu não li, todos os livros que eu li, nenhum dos espíritos entregou a declaração de imposto de renda lá quando chegou. Muito menos o crachá. Cartãozinho, aquele cartãozinho de gerente geral, de outra empresa, depois parece que fica aqui também. Pelo que eu vi, até agora não narraram, nenhum que chegou eu também fico triste porque assim, não vi nenhum narrar que tem torta de banana em nosso lar, lá que eu gosto, então tem uma torta de banana lá. Infelizmente nós vamos ter que comer aqui e essa parte fica aqui mesmo. Mas sigamos. Complementando aí um outro olhar aqui de Clarencio, lá em nosso lar, André Luiz, que foi médico na Terra, ele vai lá para pedir trabalho. Na verdade, ele queria atuar como médico. E ele vai lá de 2 em 2 e tal. E aí o Clarencio fala assim, chama as diversas profissões terrenas de títulos, de fichas de serviço. Fichas de serviço, simples assim. A Joana chamou personalidade aqui para ficha de serviço que o Pai nos honra na terra para aprender a servir o Senhor. E a gente fica todo cheio, né? Só isso, só aquilo. Parte para o plano espiritual, desperta na corona espiritual, estagiando pelo umbral da não. E ninguém vai nos perguntar o nosso cargo, o que fizemos dele, fizemos da nossa família, fizemos do teu projeto espiritual que você se programou, fizeste do teu corpo, fizeste dos teus filhos no processo educativo, do ciclo de influência no qual você teve a oportunidade de trabalhar. Então a gente percebe que a cada existência física mergulhamos numa personagem nova que Joana chama de personalidade. O Carlos Torres Pastorino, que eu estudei bastante também, gosto muito dele, ele também fala da personalidade, usa a mesma expressão de personalidade que é o mesmo que Joana. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não importa. A gente fica com aquilo que a gente gosta, que a gente gosta, a gente deixa para lá. Também a gente precisa entender que todos nós, assim como eu falo da minha mãe, eu trago o DNA da minha mãe e do meu pai, fisicamente, espiritualmente,
nós trazemos o DNA divino, e nós somos filhos de Deus, o mesmo Pai. Então esse DNA divino todos nós trazemos, independente da tribo religiosa que nós professemos. Então, alguns autores chamam esse DNA divino de Cristo interno. Jesus Cristo é o ungido, que já fez o processo todo evolutivo. Entendeu? Com certeza, Jesus é o Cristo cósmico, porque ele está numa condição evolutiva extraordinariamente superior a nós. Todos nós, cada um de vocês, traz esse DNA divino chamado Cristo interno. Tá? Por isso que Jesus fala assim: vós sois deuses. Nós somos deuses em minúsculos e em potencial, através, quando nós conquistarmos esse Cristo, nós vamos entender. Então, o Cristo interno também é conhecido como individualidade, como reino de Deus, reino dos céus. Vou trazer algumas falas de Jesus para você ver que não sou eu que estou inventando isso. Até em outras religiões, já ouviram falar do Nirvana? Né? Nirvana é esse estágio em que o Espírito consegue essa união. E ao mesmo que a união de Paulo, eu e o Pai, eu e Cristo, Cristo vive em mim, ou Jesus em nós, ou Cristo em nós, não Jesus, Cristo em nós. É a mesma coisa. Então, reino dos céus, reino de Deus, individualidade, Cristo interno, são as mesmas expressões, a DNA divino. Então, temos a afirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem faz essa afirmação, apesar de ser a personalidade de Jesus, é o Cristo dele falando para nós. É o Cristo que é o caminho, a verdade. Não que Jesus não seja, porque se ele afirmasse que fosse só através de Jesus, do processo de cristianismo, 2/3 da população ficariam excluídos do processo evolutivo, porque não são. E eu conheci pessoas de outras crenças que não são cristãs e mexeram comigo. Uma delas era muçulmana. Em espírito, ele veio ao meu lado, tocou, eu já contei isso várias vezes, tocou a minha perna, eu também vim abençoar uma pessoa do comum que estava ligada a nós, e me deu uma onda de amor. Essa mesma onda de amor que eu senti agora há pouco, que não era minha, porque a hora que eu estiver amando com essa onda de amor que estava aqui, eu já estou bem melhorzinho. Mas eu não consigo ficar amando o tempo inteiro com essa onda de amor que eu recebi, mas é porque ele inundou. Me deu uma onda de amor que mexeu tanto comigo. Ele falou 3, 4 palavras, foram suficientes para eu ir lá começar a estudar o Corão. Eu fui estudar o Corão porque tem alguma coisa aqui que nos conecta. E lá eu encontrei a Jihad. Já ouviu falar da Jihad? Quando eu pensava na Jihad, eu pensava na Força Armada, aqueles grupos armados, né? Extremistas. A Jihad é a mesma coisa, é a luta interna. É a mesma coisa que os cristãos fizeram com ele, eu vim trazer a paz, mas a espada. É a Jihad dele. Alguns interpretaram e saíram brigando no mundo. E nós também interpretamos e saímos guerreando no mundo nas cruzadas. No entanto, a Jihad é a luta interna contra os inimigos internos. Tantas outras coisas legais que tem. Buscar o reino de Deus e sua justiça, que todas as outras coisas serão dadas por acréscimo. Quando ele fala isso, buscar, ele está mostrando o caminho para se fazer essa conquista interna, desse reino, desse Cristo, como ele vem falar. O reino de Deus está dentro de nós, mesmo que o Cristo interno, a essência divina. O que é buscar sua justiça? É compreender as leis que regem este reino. Quando a gente passa a estudar, passa a compreender as leis, o nosso conhecimento, nossa compreensão da vida, do que a gente sabe, do que a gente não sabe, começa a ficar maior. E quando você não sabe nada, você não sabe nem o que você não sabe. Você começa a estudar uma determinada área, você vai ver assim: meu Deus do céu, quanta coisa eu não sabia. E continuo não sabendo, eu já sei um pouquinho. Então, na medida em que nós compreendemos as leis divinas, vem lá, na terceira parte do livro dos Espíritos, e a gente começa a viver essas leis através das nossas atitudes, estarmos em sintonia, nós estamos buscando tudo o mais irá como acréscimo. Esse caminho se dá pelo processo de autoconhecimento e transformação moral. É interno, gente. Se algum orador falar que a senhora basta vir aqui 1000 vezes na casa do Espírito, está tudo certo, já está, é mentira. Eu já fui 1000 vezes na casa do Espírito e continuo atrás do selo
como o Leozinho gosta de falar, do selo da mansidão do seu povo, do selo de acolhimento da minha mãe. Eu estou atrás desse selo. Só que esse selo ele não cola de fora para dentro. Não adianta o outro falar para você que você é manso. Ele é de dentro para fora. E ele se mostra quando você passa a viver. Comportamento de mansidão, de acolhimento, de forma tão natural que você passa a vibrar. Isso de forma como alguns já vivem. Algumas pessoas têm essa característica, ou não tinha essa característica de acolhimento. O selo da mansidão, eu falei que ele falou do selo da mansidão, eu já pensei no acolhimento, porque o seu mundo é isso. É isso. Não dá para imaginar um acolhimento, uma mansidão sem acolhimento, né? Elas andam de mão dadas. E o autoconhecimento é esse processo de você conhecer suas potencialidades e as suas limitações. Por isso que nós estamos nessa fase do processo evolutivo, de mundo, entrando em mundo de regeneração. O Divaldo chama isso de era de consciência, criando consciência das nossas potencialidades e das nossas limitações. O nosso reino de Deus está em terra, guardado. A verdade é que o Cristo interno é a expressão mais pura das leis divinas. É aqui que está gravado tudo, o ápice da nossa conquista. Quando Paulo fala, eu falava até ontem para a nossa querida Doroteia, eu e o Pai somos um, né? Cristo vive em mim. É quando o Espírito está nessa condição evolutiva tão que ele está vivendo e vibrando através dos seus atos do que ele aprendeu. E nessa fase, talvez ele nem precise mais voltar num corpo físico, numa personagem temporária, porque, só a não ser que seja como uma missão, porque o Espírito já aprendeu as coisas que precisavam aprender, que as personagens imitem, embora ele vai continuar vivendo. Isso nas religiões orientais chama-se roda de Sansara, fim da roda de Sansara. Quando o Espírito não precisa mais de uma personalidade temporária, ele já alcançou um nível que ele vai continuar reencarnando em mundo superior sem a necessidade de um corpo físico. Para nós é até bem difícil de aceitar isso, mas pode ter certeza que é assim. A vida, porque o Cristo interno é o princípio, lembra a essência, o modo de viver em sintonia com essas leis divinas. Lei divina, né? É a virtude ativa. Qualquer comportamento que a gente internalize pela repetição, e todos eles se internalizam no nosso processo evolutivo pela repetição, eles só se tornam virtudes quando eles se tornam ativos. Porque se eu só tenho ele aqui e não exerço, é a candeia embaixo do outro. Sigamos. Então, desta forma, exercitando inúmeras personagens, ofícios de serviço, oposições, né? Vamos aí, personagens, fiz serviço, posições, a mesma coisa, a cada reencarnação vamos desenvolvendo as asas do intelecto e da moralidade. Pouco a pouco a gente vai se libertando, né, das sensações. Quando a gente está muito preso à personalidade, a personalidade está presa aos 5 sentidos. Fica presa aos 5 sentidos. Então, os olhos, né, ver, sentir, tocar, tato, tudo isso. Quando ele começa a ficar mais evoluído, ele passa a ter sentimentos. Né? Eu sei como fala o Evangelho, o sentimento mais nobre pode ser amor. Então nós podemos afirmar que para conquistarmos o Cristo interno, precisamos percorrer o caminho, a verdade e a vida para irmos ao Pai. E esse caminho não é externo, ele é interno, ele acontece através do processo de autoconhecimento, também citado por Santo Agostinho, aliado ao processo de transformação moral. E não basta conhecer, precisa mudar. Usar o que você conheceu para o bem através do seu comportamento. Olha essa passagem do livro Boa Nova, que legal. Jesus falando, Jesus estava em Cafarnaum, depois de um dia intenso de pregações, ele vai para a casa de Pedro, tem um diálogo com Pedro lá, e numa certa fase do livro, ele fala essa frase: o reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Jesus falando para Pedro. O reino do céu no coração, quando ele fala sobre o reino do céu, ele já circunscreve onde é que está o coração, não é lá o reino do céu, embora tudo seja o reino do céu. Mas aqui, você, cada um de nós, deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. Por isso, buscar o reino de Deus e sua justiça, o resto vem por acréscimo. Vai ter o livre-arbítrio. Cada um escolhe o momento de fazer esse processo de virtude de despertar. Cada um vai escolher. Ninguém vai obrigar, até porque ninguém consegue. Isso é tão legal. Jesus, nas suas
curas, em todas elas, ele pergunta: o que queres que eu faça? Ele não chegava curando: oh, você vem cá, vou curar você aqui, está com dificuldade, vem aqui. Ele fazia isso? Não. As pessoas vinham ao encontro dele, as personalidades temporárias vinham ao encontro do Cristo cósmico, buscando esse processo. Ele falou: o que queres que eu faça? Respeita o livre-arbítrio. Olha só, a gente não se toca, a gente quer impor, né? Quer mudar outra força. Cada um tem seu tempo. Semeia. O seu Hugo era o maior exemplo disso, ele semeava. O semeador saiu a semear. Quando eu entendi essa frase, Marcelo, porque eu tinha os grupos de estudos, e às vezes eu tinha 20 pessoas lá, mas eu entendi que vinha 2. E eu ficava, né, estudei tanto, né? Mas, já estamos desistindo, né? Eu ficava meio triste, porque não vieram. Minha mãe estava ali: fica tranquilo, filho. Muitas vezes eu fiz o evangelho com teu pai sozinho, assim, também. Eu fui estudar a parábola do semeador, e a primeira começa assim: o semeador saiu a semear. Sai da tua casa, da tua zona de conforto e semeia. Não te preocupa se vai cair na beira do espinho, no caminho, faz a tua parte. A parte do processo de eliminação é de Deus, não é nossa. Então é muito legal isso, porque também me tirou um pouco do semeador, saiu a semear. Eu estou aqui semeando o que eu posso, a semente que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, não o conhecimento da minha mãe, isso mais, permeado por todos eles. E aí ele fala: cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador. Jesus falando de novo do DNA divino. E erige dentro de si o santuário de sua presença, ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos. Um dia todos os redutos do mal cairão. Um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito dos seus filhos. Quando ele está falando aqui, ele está falando da reencarnação. Porque muitos nessa existência desencarnam como algozes, sem processo de remorso, de compreensão. Mas será na outra não é necessário. Porque nenhuma de suas ovelhas se perderá, como ele falou lá. Nós esquecemos disso. Nenhuma de suas ovelhas. Ele não fica só indo atrás das que está do rebanho. E nós, espíritas, cristãos modernos, nós temos que ter esse olhar desse convite de Jesus, que é o acolhimento. São aqueles que estão. Aliás, uma diferença grande na casa espírita, que é assim: isso aqui é um grande pronto-socorro. Mãe é um pronto-socorro ligado ao Hospital Maria de Nazaré na Roma. Aqui é um pronto-socorro. Certamente tem um hospital muito maior aqui em cima, onde os enfermos atendem outros enfermos. Os enfermos que já estão um pouquinho melhor, que já estão conseguindo, se tratam cuidando dos outros. Não tem médico aqui no sentido de somos nós mesmos cuidando de nós mesmos. Os trabalhadores do plano espiritual são enfermos em tratamento através do exercício do trabalho, semeando no outro. E aqui, para finalizar, gente, esse poema da Cris Pisimente, de 2013, que é bem legal, porque ela nem é escrita, mas assim, ela fala, de certa forma, um pouquinho dessa coisa que a gente tem de ir permeando o outro, de semeando no outro, e essa coisa vai ficando na gente. Assim como temos o DNA divino, eu tenho muito do que minha mãe colocou em mim, meus pais, meus amigos colocam, influenciam. Esse poema fala um pouquinho disso. Ele fala assim: sou feito de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser como eu sou. Cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade. Poderia falar que em cada existência física, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me torna mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz. Pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Nós vamos estar prontos, sim. Talvez a única diferença é que nós vamos chegar no processo produtivo e tal, nós estaremos prontos. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma, ao espírito. Portanto, obrigado a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com os detalhes deixados em mim.
que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte também das suas histórias. Que assim que retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Então, meus amigos, está aí a nossa reflexão da noite. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Buscar o reino de Deus e sua justiça. Vós sois deuses. Essa proposta é para todos os espíritos, não só para os cristãos, porque todos nós, budistas, shintoístas, evangélicos, católicos, espíritas, ateus, trazem consigo o DNA divino, aquilo que nós chamamos de Cristo interno, o reino de Deus, o reino do céu. Muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos, com certeza aqui todos estão nessa reflexão, todo mundo quietinho, pensativo, o coração cheio, porque a gente recebe tanto alimento espiritual que a gente se fortalece, se reanima, porque a gente chega muito mais próximo de Jesus, né? A gente sente essa energia e essa frase ela traz para nós essa força, né? Porque quando a gente se sente um pouco perdido é só lembrar um pouquinho dessa frase e falar assim, não, será que Jesus, esse meu amigo, estou fazendo como ele faria, né? Esse é o caminho. Então, se a resposta é sim, segue ele. Segue que você está agindo corretamente. Que Deus o abençoe, o ampare e fortaleça na sua trajetória. Obrigada pela sua presença também, Marcelo. Dois pequeninos, grandes homens e grandes pequenos homens. Olha, eles vieram até combinando, gente. Olha só que sintonia que eles têm. Lindo. Então vamos passar para a segunda parte, para o passe. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a
chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Onde havia guerra, agora é só paz. Os homens já se reconhecem irmãos. Onde havia treva, agora é só luz. Os corações já mostram Jesus. Nos lares, nos campos, a harmonia. Cantam sem hinos de alegria. Por toda parte a felicidade. Não há salvação fora da caridade. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a
existe e o mundo é mera fantasia. Felicidade não existe e que o amor é hipocrisia. Por que viver nesta amargura e maldizer o amor de Deus? Por que chorar sua desventura se existe luz nos olhos seus? A vida é bela, minha amiga. Por que viver na solidão se brilha o sol no seu caminho? Faça feliz seu coração, semeando amor onde há espinho. Até a dor sabe sorrir e a ave presa vive a cantar. Porque você não quer florir estrelas mil junto ao luar. A vida é bela, minha amiga. O entardecer em multidões deixa a saudade no horizonte. Entre os espinhos nascem flores e entre amores murmura a fonte. Além da noite o sol desponta e a natureza se enternece. O amor de Deus é amor sem conta, embala o mundo em doce prece. A vida é bela, minha amiga. Encontrei no meu caminho um suave peregrino e olhar terno e brilhante da cor do céu profundo. Os meus olhos choraram tanto de alegria que brilharam no meu pranto como pérolas de luz. Eu ouvi a sua voz lá no alto da montanha, quando a brisa acariciava os seus lindos cabelos e o sol colorindo a natureza derramava a saudade no meu mundo de tristeza. Quem é esse peregrino que surgiu no meu caminho, transformando a minha vida em sonhos de amor e paz e saudades do vinde a mim da Galileia?
saudades desse alguém. A minha alma comovida, contemplando o passado, no transporte de amor e luz, pelos caminhos, escutou na voz do vento: esse homem é Jesus. É Jesus. É Jesus. Então vamos agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui, elevando nossos pensamentos ao Pai Criador. Senhor, eu gostaria de louvar, de agradecer-te, de falar de todo o meu amor, mas diante da minha pequenez, o que poderia eu fazer desta vez? Eu gostaria, Senhor, de ser uma chuva milagrosa, que caísse na terra porosa e reverdecesse o chão, mas reconhecendo a minha limitação, Senhor, que eu possa ser como um copo de água fria, abrandando a agonia de alguém na desesperação. Eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, que pudesse encher de luz a terra inteira. Mas eu sei, Senhor, da minha impossibilidade. Eu te peço por caridade que eu possa ser, pelo menos, um pirilampo, brilhando na noite escura, acalmando a amargura de alguém na desesperação. Eu gostaria de ser um jardim de todas as flores, para exaltar a magia da vida em harmonia. Sei que é muito para eu pedir, Senhor, que eu possa ser pelo menos uma flor solitária na frincha da rocha, no alto da montanha, mas que exalte toda a sua beleza, ó Mãe Natureza. Eu gostaria de ser uma montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira. Mas nesta dor rica de propriedade, eu peço a possibilidade de ser uma pedra, uma rocha, pequenina, mas útil, pavimentando o chão dos heróis, que são todos aqueles que buscam o bem rumo aos infinitos sonhos. Eu gostaria de ser a escada altaneira que levasse o herói ao seu fanal. Mas diante da minha limitação, eu rogo ao Senhor que eu possa ser, pelo menos, o primeiro degrau. Eu gostaria de ser um trigal maduro para saciar a fome de toda a humanidade. Sei que é muito para eu pedir, Senhor. Então, permita, Senhor, que eu possa receber a dádiva de ser um grão, para que, em caindo no chão, me multiplique em 1 milhão, e aí sim saciar a humanidade a mesa com o pão. Eu gostaria de ser um pomar de árvores pujantes, de flores, de frutos abundantes, mas eu sei, Senhor, que eu não posso conseguir. Então eu quero pedir que eu possa ser, pelo menos, uma árvore pequenina, pode ser um pouco desgalhada, mas capaz de fazer alguma sombra no caminho, para quando o peregrino chegar, ele possa dizer de mansinho: olá. E se ele se virar inquirindo: quem és tu? Que eu possa dizer: sou teu irmão, sou teu amigo, dá-me tua mão, irei contigo, e lado a lado possamos juntos dizer: Senhor, eu gostaria de ser poeta, orador, declamador, para falar-te de todo o meu amor, mas diante da minha limitação, que eu possa, nesta encarnação, pelo menos exercer
o dom da oração, da caridade, fazendo vislumbrar com sinceridade o Cristo em nós. Que assim seja.